Você sabe o que é o Shabat? Muitos cristãos ainda têm dúvidas sobre a guarda do sábado e neste vídeo você vai sanar todas as suas dúvidas sobre a guarda do sábado, o que é o Shabat e a história por trás do sábado. Então, vamos comigo! A palavra Shabat significa cessação ou descanso e ela vem do hebraico. A primeira vez que nós olhamos o sábado vem em Gênesis 2:2, onde Deus descansa. Mas Deus não descansa porque ele estava cansado, e sim porque ele parou a sua criação. E o Shabat se torna um mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 8, onde Deus institui este dia como santo. Que o Shabat não era uma opção, em si um mandamento instituído pelo próprio Deus. Além do mais, em Êxodo 31:16, o Shabat se torna um sinal perpétuo entre o povo de Deus. Então, o Shabat ele é muito importante para o povo de Israel. Como é a comemoração do Shabat? O Shabat ele começa ao pôr do sol na sexta-feira e termina no sábado ao anoitecer. E ele vem com uma série de regras, um ritual mesmo, onde o povo judeu evita fazer quaisquer tipos de esforço. A primeira coisa que eles fazem é os acendimentos de vela, o Kiddush, a Halá e o estudo da Torá. O acendimento de velas é feito sempre pela mulher do lar, porque a mulher que traz o Shabat para dentro de casa, ela traz a luz para dentro de casa. Então por isso que ela faz o acendimento das velas, cobre os olhos e faz uma oração. O acendimento de velas acontece 18 minutos antes do pôr do sol, fazendo uma bênção tradicional sobre o Shabat. O Kiddush é uma bênção feita sobre o vinho, e essa bênção é feita antes da principal refeição de sexta-feira. E o que significa Kiddush? Kiddush vem do verbo em hebraico kadosh, que significa santificar. O Kiddush é uma forma de separar, santificar este dia dos outros dias da semana. É uma diferença, é algo muito profundo e muito especial para o povo de Israel. E o Kiddush é feito após o acendimento de velas. É uma bênção sobre o vinho, como eu havia falado. E o Kiddush tem dois segmentos, a declaração sobre o vinho e a declaração sobre o Shabat. Quando eu estava estudando o Shabat, eu me perguntei por que eles escolheram o vinho. E o vinho significa celebração e alegria, escrito em Salmos. Então, eles instituíram que a comemoração do sábado seria feita com uma bênção feita sobre o vinho. Já no período dos Tanaítas, a Mishnah, a base do Talmud, impõe o Kiddush como sendo obrigatório. Após a bênção do Kiddush sobre o vinho, você lava as mãos e come a Halá. A Halá é um pão trançado que as mulheres fazem, muito comum na comemoração do Shabat. E a Halá ela tem um significado muito profundo, porque ela lembra que Deus derramou o maná do céu. No período do segundo templo, os judeus já usavam o pão para a comemoração do Shabat, mas eles não usavam na forma trançada que hoje em dia eles usam. Já no período medieval, os judeus askenazitas ali da Europa, eles começaram a fazer o pão trançado, que significava união e santidade. Já na tradição cabalística, acredita-se que as 3 tranças da Halá significam os 3 níveis da alma, o Nefesh, a Rua e a Neshama. Agora você deve estar se perguntando, se Jesus era judeu, ele comemorava o Shabat? Sim, ele comemorava o Shabat.
Em Lucas vai dizer que Jesus ia às sinagogas aos sábados. E agora vocês vão ficar chocados. A Santa Ceia é muito parecida com a comemoração do Shabat. Quando Jesus ele vai falar pra gente comemorar a Santa Ceia, na Santa Ceia tem o pão e o vinho, assim como o Kiddush e a Halá. O vinho na Santa Ceia também representa a santificação. O pão ele é compartilhado, assim como no Shabat. E Jesus recitou a bênção do Shabat na Santa Ceia, que é a bênção sobre o vinho e sobre o pão. Você viu, gente, que tem muita ligação do Novo Testamento com o Velho Testamento? Gente, é incrível e a minha cabeça explode. Mas hoje os cristãos, eles não comemoram o Shabat e mudaram esse dia para o domingo. Mas você sabe o porquê? Quem mudou o dia do Shabat para o domingo foi o imperador Constantino, em comemoração ao dia do sol. E muitos cristãos mudaram o dia santo, o sábado, para o domingo. Mas muitos cristãos e algumas igrejas comemoram ainda o Shabat, como a Adventista e os judeus messiânicos. De acordo com a tradição judaica e o Talmud, existem 39 melahot, ou seja, trabalhos proibidos durante o Shabat. E uma dessas regras são não cozinhar, não acender fogo, não pode estudar assuntos seculares, trabalhar e lidar com dinheiro. E essas regras garantem que esse dia realmente vai ser separado e santificado. Mas e agora, você que é cristão, quer comemorar o Shabat? Os cristãos, eles podem e devem comemorar o Shabat, porque é uma separação, é um dia para o Senhor. A maioria das pessoas, elas não trabalham de sábado, então você consegue comemorar o Shabat. Não da forma como os judeus comemoram, claro, mas sim, você pode pegar ali o dia do sábado e separá-lo e dedicar totalmente a Deus. Você pode fazer o acendimento das velas, fazer orações e estudar a Bíblia. E principalmente, você pega o sábado para comemorar em família, para você ter uma dedicação à sua família e ensinamentos sobre a palavra de Deus. Muitos acham que o sábado é só uma doutrina, mas não é só uma doutrina. É algo que Deus instituiu para o bem do ser humano. Se ele descansou e se ele parou de criar, assim nós devemos fazer também. Minha família, nós tínhamos costume de todos os sábados à noite a gente se reunir em família e comer algo diferente, conversar entre si, e ali a gente acabava falando de vários assuntos, inclusive sobre a palavra de Deus. E aí, você sanou todas as suas dúvidas sobre a comemoração do sábado? É muito interessante. Se você gostou deste vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha e até o próximo vídeo.